Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, com todo o povo de Deus. Vamos dar início a mais um estudo, e esse estudo vamos continuar a tratar do método devocional de estudo da Bíblia. Quero pedir que a igreja abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, texto bem conhecido de todos, mas tem a ver com nosso estudo, e o meu desejo é que cada vez mais, cada estudo que a gente faz, você tenha mais compromisso com a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17. Diz assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é útil para todos esses pontos aqui que ela própria nos ensina, e a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, se queremos crescer, desenvolver a nossa vida espiritual como igreja, individualmente, que prestemos bem atenção nesse método de estudo bíblico devocional para ajudar no nosso aprendizado com respeito à meditação na palavra de Deus. Vou relembrar aqui uns pontos da aula passada, do método devocional, e se no método devocional é necessário a gente ver os passos de leitura bíblica, e há vários outros passos de leitura bíblica, mas eu trouxe aqui alguns que são essenciais. Primeiro, ler a Bíblia com atenção. Ler a Bíblia com oração. Ler a Bíblia fazendo perguntas. Não ler a Bíblia com a mente vazia, mas ler fazendo perguntas. E buscando o significado da palavra. Nós não podemos, o método devocional, a gente tem sim que buscar o significado das palavras que não entendemos. Então, a gente vamos entender esses pontos aqui. Ler a Bíblia com atenção, com oração, fazendo perguntas e buscando o significado das palavras. E nós vimos como ler a Bíblia com atenção. Aqui rapidamente eu trouxe novamente o Provérbios capítulo 2, verso 4 a 6, que diz: Se buscarmos a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, aqui vimos que nós temos que buscar a palavra de Deus com atenção, ou seja, assim como a gente busca tesouros escondidos. Então, a gente precisa estudar, cavar, estar ali atentos para buscar a palavra de Deus. O devocional na palavra de Deus. Então, o primeiro método de leitura bíblica aqui é buscar com atenção. E o que tira a sua atenção e quais as providências a tomar? Então, tudo aquilo que, quando você vai às Escrituras para estudá-la, o que tira a tua atenção? Então, procure identificar o que tira a sua atenção e procurar providenciar o ambiente, a situação, para que não tire a sua atenção e você possa ler a Bíblia com atenção. Mais umas coisas que nós vimos na aula passada, né? Se você anseia por conhecer a Deus, se almeja ter comunhão profunda permanente com Jesus Cristo, se quer levar uma vida cristã com fidelidade, sabendo o que Deus requer de você, é preciso fazer mais que uma simples leitura bíblica. Ou estudar aquilo que alguém disse a respeito da palavra de Deus. Então é preciso você se envolver com a palavra de Deus com atenção. É preciso que você mesmo interaja com a palavra de Deus, absorvendo a sua mensagem
e deixando que Deus grave a verdade dele no seu coração, na sua mente, na sua vida. Então é um envolvimento, ler com atenção, o método devocional é você se envolver com a palavra de Deus, né? Para que você cresça na sua fé, tenha uma relação sincera, fiel com Deus. Outra coisa que começamos a ver é ler a Bíblia com oração. Ler a Bíblia com oração. A gente deu um início sobre isso e é um dos métodos que, quando eu aprendi na minha vida cristã, não tem como, se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e o Espírito Santo é quem inspirou os autores e que ele que te deu nova vida, abriu os seus olhos, ele que pode te ensinar. Então, se o autor é Deus, então você tem que orar antes, durante e após a sua leitura. É um envolvimento, uma interação com Deus e com sua palavra. Então a oração é a chave do estudo bíblico eficaz. Então aprenda a orar antes, durante e após a leitura das Escrituras. Quer aprender a orar? Quer aprender a orar? Então o nosso breve catecismo nos ensina aí na pergunta de número 186, que regra Deus nos deu para nos dirigir na prática da oração? Que regra Deus nos deu para dirigir na prática da oração? E a sua resposta é: toda a palavra de Deus é útil para nos dirigir na prática da oração. Mas a regra especial é aquela forma de oração que o nosso Salvador Jesus Cristo nos ensina ali na oração do Senhor, a oração dominical, em Mateus capítulo 6. Mas à medida que você estuda a palavra de Deus, medita na palavra de Deus, você vai conhecendo a sua vontade e aquilo que você vai aprendendo a orar, porque você vai orar segundo a vontade do Senhor. Mesmo assim, a Bíblia nos ensina que nós não sabemos orar como convém. Por isso o Espírito Santo de Deus nos intercede por nós. Tá? Então, que regra Deus nos deu para nos dirigir na prática da oração? A sua palavra. Então, você ora, você estuda e você vai aprendendo e ter uma interação direta com Deus por meio da sua palavra. E nós paramos aqui na aula passada, onde a gente vai ver aqui: transforme a sua leitura, o seu estudo da palavra de Deus, o método devocional, a meditação da palavra de Deus em oração. Então, de todas as estratégias, os métodos de leitura bíblica, a oração ela é de primeira ordem, porque é um contato que você tem com Deus, buscando. Ele lembra do Salmo que diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, por exemplo, um salmo bem conhecido, o Salmo 23, aqui, o que nos diz o Salmo 23? Nos diz o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então é um salmo aqui que mostra o retrato da vida de Davi, um dos seus filhos de Deus, num relacionamento íntimo com ele. E tudo aqui é uma expressão do coração de Davi cantando esse salmo a Deus. Então você pode transformar esse salmo numa oração pessoal sua, onde você pede a Deus: leva-me para junto das águas de descanso, no seu contexto, na sua oração. Aí eu achei interessante que ele diz aqui, né? Bondade e misericórdia certamente me seguirão
todos os dias da minha vida. Deus certamente estará com ele, né? Então, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Era a confiança de Davi. Então você pode fazer desse salmo a sua oração, dizendo a Deus, eu confio no Senhor e certamente o Senhor está comigo. Habitarei na tua casa por meio do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Então é um salmo que retrata aí um belo relacionamento do seu filho Davi com Deus, né? Davi e Deus ali. Então você transforma esse salmo em uma oração pessoal sua. Outro texto aqui é o texto de Isaías 40, verso 28 a 31. Observe, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias. Correm e não se cansam. Caminham e não se fatigam. Então, você pode usar essa outra passagem e fazer dela também a sua oração. Considere quem é Deus nesse texto. Por exemplo, não sabes, não ouviste que o eterno Deus... Então olha só, o seu Deus, o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa. O Deus é eterno, Deus é Criador, não se cansa, nada faz ele desanimar, ele não sente o que nós sentimos, cansaço de todas as formas que você imagina. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento, ele é onisciente, ele é sábio, ele é santo. Então esse é o que a gente precisa considerar quando a gente lê as Escrituras. Então esse é o meu Deus. Então automaticamente quando eu leio um texto desse, eu já me ponho a adorar o meu Deus e a saber quem ele é nesse texto. E agora, considere também as tremendas promessas desse texto, então onde eu posso me agarrar, onde diz, faz forte o cansado. Olha, esse Deus eterno, Criador, que não se cansa, ele faz forte o cansado. Então eu posso, no momento de cansaço, de fadiga, de perturbação, eu posso ir até ele e buscar descanso para a minha alma, buscar orientação. Multiplica as forças. Então esse Deus eterno, todo-poderoso, Criador, faz forte o cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Aí ele diz também, mas os que esperam no Senhor, vejam, mas os que esperam no Senhor, então as promessas, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas, né? Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, né? Então essa é uma promessas com algumas condições, onde eu posso, em oração, já ter um relacionamento, uma conversa com Deus, uma entrega, petições a Deus para que Ele possa vir à minha vida e direcionar, trazer descanso nesse Deus eterno, Criador, Todo-Poderoso. Então transforme esta passagem em uma oração na tua vida. Ou outras passagens. Eu estou dando alguns exemplos aqui de algumas passagens bíblicas que podem ser transformadas em oração na sua vida. A outra passagem é Filipenses 4, de 4 a 8. Por exemplo, aqui nos diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Veja a orientação para a gente se alegrar, mas se alegrar no Senhor. Por que eu não estou alegre? Porque às vezes eu estou buscando a minha alegria em tantas outras coisas, menos no Senhor. Então Paulo, inspirado por Deus, nos ensina, alegrai-vos no Senhor. A gente quer se alegrar com tantas coisas, mas a alegria verdadeira vem do Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Então Ele está perto. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela
pela oração e pela súplica com ações de graças. Agora veja, aí ele vai dizer no verso 7: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa paz que o ser humano deseja, que ele anseia, que ele corre atrás. Mas ele corre atrás do dinheiro para ter paz, ele corre atrás da profissão, dos ideais, dos seus propósitos. Mas aqui, a paz de Deus que está ali, ele excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E no verso 8 ele vai dizer: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. Então eu pego um texto desse e eu vejo aqui: o que deve ocupar o meu pensamento? E o que ocupa o meu pensamento vai transformar a minha vida. Se eu creio naquilo e busco aquelas virtudes que a palavra quer que ocupe o meu pensamento, vai mudar a minha vida. Então o que a palavra nos ensina aqui? O que deve ocupar o nosso pensamento? Todas essas virtudes do versículo 8. Então o que eu preciso começar a praticar? Aí eu vejo ali: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, isso seja o que ocupe o meu pensamento. Então eu preciso ver, na minha leitura bíblica, eu olho aquilo e falo: Deus, isso aqui não, eu tô enchendo a minha mente com coisas que não é justa, não é pura, não é amável, e assim como que eu vou ter o meu coração a paz de Deus, né? A minha mente, o meu coração ali revestidos com a paz de Deus. Então isso já me leva a buscar a Deus, se for um pecado, a confessar o meu pecado e já acertar a minha situação com Deus, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar o meu coração, a minha mente em Cristo Jesus. Então leia a Bíblia com oração, leia a Bíblia com atenção, leia a Bíblia com oração, com atenção e com oração. E o outro ponto é ler a Bíblia fazendo perguntas. Quando você vai já questionando, a sua mente, ela vai produzir, você vai buscar a resposta. Por exemplo, você vai pescar num lugar, você vai pescar num rio, e naquele rio, se você perguntar para alguém que mora lá, que pesca lá, que tipo de peixe se pega lá, qual a isca que deve se usar, qual o tipo de anzol que deve se usar, que horário é melhor eu pescar, automaticamente você vai ter melhores resultados do que aquele que vai para um rio, não conhece nada, não sabe de que peixe tem ali, qual isca usar. Então você vai ter melhores resultados. Então quando a sua mente faz perguntas ao texto, você encontra respostas mais satisfatórias. Então, a primeira pergunta, são várias perguntas que devemos fazer. Não quer dizer que todo o texto que você estiver fazendo o seu devocional, o trecho das Escrituras que você estiver fazendo o seu devocional, que você vai conseguir responder a todas essas perguntas. Mas você tendo essas perguntas, automaticamente você lendo, você já vai buscando as respostas. Isso se torna normal depois de algum tempo. Então, a primeira pergunta: quem escreveu esse texto? A quem ele está direcionando? Quem são as pessoas a que ele está enviando essa mensagem? Então, essa pergunta, quem são as pessoas do texto? Quando você estiver lendo, se tiver ali as pessoas, né, quem está escrevendo e quem está recebendo, é fácil de identificar. E aí, por exemplo, um fariseu chega para conversar com Jesus. Então, é um fariseu, está fazendo conversa ou fazendo um questionamento a Jesus. Então, você já sabe, é um fariseu e é Jesus Cristo. Então, aí me ajuda. Quem é um fariseu? Que significa ser um fariseu? Isso vai me ajudar a entender ali a situação. Então, quem escreveu
quem são as pessoas. E isso, você fazendo essa pergunta, quem, automaticamente você vai encontrar duas outras coisas. Primeiro, o que se diz a respeito da pessoa ou pessoas. Por exemplo, Hebreus capítulo 11, a gente vê uma relação de personagens bíblicos do Velho Testamento. Abraão, Moisés, Noé, Enoque. E aí então, até você ir ao Velho Testamento e saber sobre esse personagem, quem são esses personagens? Abraão, Moisés. Aí você vai, Abraão, onde se encontra Abraão? Lá em Gênesis, a história de Abraão. Aí eu vou lá e vou dar uma lida na história de Abraão. Então, até você responder essa pergunta, quem é Abraão, o texto de Hebreus vai ficar com certo sentido, mas não com um sentido pleno sobre aqueles personagens. Então você vai lá e responde quem é Abraão, quem é Moisés, as histórias ali no Velho Testamento para ajudar a você ter um entendimento melhor do texto. No caso aqui, o exemplo que eu dei é de Hebreus. E outra coisa que é importante é você perguntar o que essa pessoa diz. O que essa pessoa diz? Então, a gente está ali. Quem é a pessoa, o que está acontecendo entre as pessoas e o que a pessoa diz. Por exemplo, em Mateus capítulo 17, está escrito o seguinte, verso 7. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e a outra para Elias. Aonde Pedro estava, né? Então, fazendo as perguntas ali, vendo o texto, estava ali Jesus, ele chamou 3 discípulos com ele, Pedro, inclusive Pedro, e ali houve aquela transfiguração, aonde aparece ali Moisés e Elias, e aonde a voz de Deus fala, esse é meu filho amado. Então, aí Pedro aqui, se você pergunta assim, faz essa pergunta, o que essa pessoa diz? Por que Pedro disse isso? Olha o que Pedro diz a Jesus. Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e a outra para Elias. O que ele diz? Por que ele disse isso? Né? Então, se você se você faz essa pergunta, mas por que Pedro disse isso? Aí você vê a situação que está ali. Falei assim, quantos personagens bíblicos ou quantos irmãos na história tiveram uma situação tão extraordinária como essa? Uma revelação de uma transfiguração de algo milagroso ali acontecendo. Então, provavelmente, Pedro estava ali sem saber o que deveria. Então, naquela situação, ele diz... eu vou fazer uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. É bom estarmos aqui. Ele nem se preocupou com ele, fazer uma tenda. Então, às vezes, você fazendo essas perguntas, o que ele diz, quem são, o que ele diz, ajuda a entender a situação. Outra pergunta é, o que? O que está acontecendo nesse texto? Quais são os eventos? Em que ordem ocorre? O que aconteceu com os personagens? O que o escritor está tentando comunicar? O que está errado nessa situação? Então você faz essa pergunta e você vai tentando responder com a leitura do texto. Onde? Outra pergunta. Onde a narrativa acontece? Onde estão as pessoas na história? De onde vieram? Para onde vão? Então essa pergunta fornece para nós o local, tanto ali na situação, por exemplo... de Jerusalém para Jericó, os discípulos de Emaús saem de Jerusalém e estão indo para Emaús. Então, aonde que está acontecendo aquela conversa com Jesus depois que ele ressuscitou? No caminho ali, né? Então você vai respondendo, fazendo a pergunta onde. E de uma outra coisa importante, fazendo essa pergunta, é assim, Gênesis capítulo 1, 2. Onde? Antes da queda. Gênesis capítulo 3, 4 em diante, depois da queda. Onde que está a igreja? Quando Jesus fala para João, eu vou enxugar toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pecado. Que situação, quando acontecerá isso? Né? Só na volta de Jesus Cristo. Então você vai respondendo aí, onde você está na história, a igreja, onde a igreja está na história da humanidade, na história bíblica. Então você está estudando, por exemplo, uma viagem, então trace ali no mapa onde que aconteceu, para onde que eles estão indo. Então essa pergunta onde vai nos ajudar a entender.
Outra pergunta é quando, né? Quando? Esta é a pergunta que indica tempo. Quando os eventos do texto aconteceram? Quando acontecerá? Quando o autor escreveu? Também eu já adiantei isso na pergunta passada, né? Então, por exemplo, Moisés escreveu o Pentateuco, e aí quando você vai ver na história do povo, ali quando ele estava preso no Egito, depois ele foi liberto, ele estava ali no deserto, aí depois ele entra na Terra Prometida, depois vai para o exílio, então você vai entendendo a situação e o contexto. Por exemplo, essa pergunta ajuda aqui. Marcos capítulo 1, verso 35, diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Quando que Jesus saiu para orar? Aí o texto diz, de madrugada, certo? Aí você faz outra pergunta, que madrugada foi essa? Então você vê no contexto, você vai ver que foi uma madrugada que no dia anterior foi um dos dias, se você pensar os milagres, aos ensinos de Jesus, foi um dos dias cansativos para Jesus. Mas de madrugada ele se levantou para um lugar deserto e ficou ali orando. Então isso, com você fazendo a pergunta quando e lendo o texto e o seu contexto, você vai ver que foi num dos dias mais ocupados da vida do Senhor Jesus. Milagres, ensinamentos e curas. E Jesus tinha todos os motivos ali para descansar, mas não, ele levantou de madrugada para orar. Então eu lendo o texto, se Jesus tinha todos os motivos para descansar, mas ele levantou ali para orar, quanto mais eu, na minha necessidade, preciso aprender com Jesus Cristo, né? Outra pergunta é por quê? Por que este ensino em particular foi apresentado? Por que foi colocado aqui? Por que esta pessoa diz isto? Por que aquela pessoa não diz nada? A questão por que busca por um significado ou propósito. A questão por que investiga o texto mais do que qualquer outra quando você faz essa pergunta. E quando você faz essa pergunta, inevitavelmente vai conduzir você a novas perspectivas, porque você faz por que isso aconteceu. Então você vai investigando o texto e vai trazendo respostas que vai ser benéfico para a tua fé. E por último, a pergunta: para quê? Para quê? Que diferença isso faria se eu fosse aplicar essa verdade na minha vida? Para que está aqui? Para que isso funciona? Como isso funciona na minha vida? Então essa é a pergunta que faz a gente a ter a iniciativa de praticar aquilo. Lembra quando Jesus terminou no Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, que ele ensinou todas aquelas coisas dele, fala assim: agora vocês pratiquem, se vocês ouviram o que eu ensinei, põe em prática. Para quê? Porque vocês vão ser pessoas que vão construir a sua casa sobre a rocha, né? Então, a pergunta para quê, quando você está estudando o texto, vai estar, e daí? Né? Então você vai buscar pôr em prática, e como que aquilo tem uma relação direta com a sua vida hoje, pôr em prática aquilo ali. Então essas perguntas podem realmente desvendar o que a Bíblia é para você. Então o método devocional induz para que a pessoa possa ver a verdade por si mesma, discernindo, interpretando o texto, o significado do texto e aplicando essa relação direta com Deus. Você vai tendo, vai discernindo, Deus vai dando um entendimento para você aplicar na sua vida. E quando nos detemos para refletir sobre o que Deus está dizendo e como isso se aplica, quando a gente vai com essa intenção, com esse método devocional, com essa reverência, com essa intenção, é aí que Deus, através do Espírito Santo, faz a palavra se tornar viva e eficaz na sua vida. Talvez, eu não sei, você, meu irmão e minha irmã, mas você precisa ter essas experiências com Deus. E quando você entende, você vai e busca o Senhor, como o Senhor disse: se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me achar. Vão me achar. Então quando a gente acha Deus nas Escrituras, por meio do Espírito Santo, há uma ação no nosso coração, há certezas quanto
a direção de Deus, a certeza quanto aos propósitos de Deus, a confiança maior em Deus. Essa é a ação quando a gente busca a palavra de Deus de forma correta. Então, devemos ler a Bíblia como fonte devocional. O que queremos dizer como fonte devocional? Com devocional queremos dizer com um coração que deseja ouvir o que Deus lhe está dizendo, esse desejo. Deus nos fala pessoalmente por meio da sua palavra. Portanto, ao ler e estudar, não deixe de ouvir a Deus. Não deixe de ouvir a Jesus, a palavra viva, o Logos, né? Deus precisa ser conhecido para que saibamos orar e realizar a sua vontade, a sua obra, segundo o modelo revelado nas Escrituras, né? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então precisamos meditar na palavra de Deus para conhecer a vontade divina e obedecê-la. Josué 1:8, que nós temos lido em todos os nossos estudos, diz: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu pensei que eu conseguiria terminar hoje este estudo, mas pelo visto eu vou ter que terminar na próxima aula. Mais uma vez, irmãos, eu peço que você tenha um pouco de seriedade com esse estudo e busque colocar em prática na sua vida. Essa semana, eu conversando com o irmão, e ele tem colocado em prática, e praticamente ali, ele me disse: olha, eu estou lendo, estou observando, estou vendo aqui, estou entendendo, e algumas coisas eu tenho que estudar mais, mas eu estou buscando, anotei tudo, e já marquei lá, grifei o que eu preciso estar aplicando na minha vida e vou continuar estudando o texto lá que ele escolheu. Uma outra irmã eu vi que está fazendo aí, adquiriu um estudo sobre os personagens bíblicos do Velho Testamento, e os irmãos estão se empenhando em estudar as Escrituras, e eu peço que você dê importância a isso e experimente. Tire, até aqui que a gente está falando, já ler com atenção, ler com oração, fazendo perguntas às Escrituras e buscando um dicionário para você ver as palavras que você não entende. Eu desafio você a tirar 10 minutos do seu dia. Comece com 10 minutos. Não queira vou tirar 1 hora. Não, isso você vai... Apesar que agora, né, nessa quarentena, você tem aí bastante tempo. Mas tire 10 minutos. Mas tire 10 minutos para ler, né? Nós estamos aí com 1 Pedro capítulo 2. Tire 10 minutos para ler 1 Pedro capítulo 2. Repetidas vezes, ler com atenção e ler com oração e anotando, grifando. Tire 10 minutos. Tire 10 minutos. E pedindo a Deus: Deus, desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Deus, faça com que eu viva a tua palavra. Confesse aqueles pecados que o Senhor tem dito através da sua palavra, que você está em pecado com Ele. E você vai ter experiências com o Senhor que você nunca teve. E assim a gente vai caminhando na nossa fé e na nossa vida cristã, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Necessitamos das Escrituras para nosso ensino, para nossa repreensão, para nossa correção e para a educação na justiça. Você que decidiu buscar o reino de Deus
e a sua justiça em primeiro lugar, eu desafio você. 10 minutos por dia, mas com leitura com atenção, oração, grifando e buscando aplicar a verdade bíblica na tua vida. E você vai ter experiências com Deus que você nunca teve. Deus abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra inspirada. Está aqui diante de nós o Velho e o Novo Testamento para nos ensinar, para nos corrigir, instruir a tua santa palavra, a espada do Espírito, palavra poderosa que vem aos nossos corações, Pai. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia das nossas vidas. E aqueles que não enxergam a tua palavra, como deveriam enxergar, desvenda os olhos para que eles vejam as maravilhas da tua lei. Desvenda, Senhor Deus. Eu peço que aquele que está me ouvindo, Pai, vá em direção e desvenda os seus olhos, Senhor Deus, para que todos ali vejam as maravilhas da tua lei e possam se prostrar a ela, possam buscar a tua vontade, possam conhecer mais o Senhor através da tua revelação e possam viver como homens de Deus habilitados, praticando toda boa obra que o Senhor nos ensina para a tua glória. Que eles possam ver a salvação em Cristo Jesus, que possam ver, Senhor Deus, o que as tuas escrituras nos ensinam sobre a tua graça, a salvação pela graça somente, porque nós somos pecadores e se a tua misericórdia não nos alcançar, o nosso destino é a condenação eterna. Para que possamos ver a tua graça, a tua misericórdia, a tua justiça em Cristo Jesus, Pai. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por podermos juntos aprender mais da tua palavra e esses métodos que nos ajudam tanto. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te pedimos. Amém. Deus abençoe.